Alguém vai olhar para a gente. Então, você pode ganhar almas sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. Eliseu passava todo dia, aí a mulher fica vendo Eliseu passar, só a forma dele passar, o jeito de falar, talvez as vestes, corporal, né? As vestes, né? Ali, aí daqui a pouco esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Fortalecer na Fé. Glória a Deus, estamos iniciando mais uma jornada com a Palavra de Deus. Obrigado a todos vocês que estão curtindo o nosso canal, que está compartilhando. A gente está trazendo a melhor palavra que tem aqui, a Palavra de Deus para vocês. E hoje à noite estamos com uma pessoa, bênção de Deus também, mas primeiramente eu quero apresentar aqui, como vocês já conhecem, o meu amigo Marcos, que está atrás das câmeras aqui. Ô pessoal, paz do Senhor, né? Quem está assistindo à noite, tenha uma boa noite. Quem está assistindo de manhã, tenha uma ótima manhã na presença de Jesus. Pessoal, estamos muito felizes por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado, preparado mais esse episódio, né? Que a gente trouxe aqui uma pessoa muito importante, especial para a gente. Tem pinta de conferencista, vocês vão entender o que a gente está falando. E também vocês vão perceber, pessoal, que a gente deu uma leve melhorada na nossa qualidade aí, né? Deus veio fortalecendo a nossa fé, né, Claudemir? Glórias a Deus, né? E vai continuar fortalecendo. A gente quer o nosso amigo que nos ajudou, pediu para não divulgar o nome dele, né? Mas que o Senhor Jesus, em nome, né, dele mesmo, venha prover muito na vida desse irmão nosso querido que nos abençoa. Vou voltar para o Claudemir aqui para vocês conhecerem o nosso convidado aqui, o nosso conferencista. Isso mesmo. Muito obrigado você que nos ajudou com a nossa... A gente precisa de muitas coisas aqui e vocês estão nos ajudando. Mas temos a nossa caneca. Caso você queira a nossa caneca, entre em contato aí, ó, a gente vai deixar o link aí. O link não, o nosso contato aí, né? Pra você falar direto com a gente mesmo, né, Marcos? Uhum. Já pede sua caneca, já pede a camisa do podcast. Quer fazer um comentário? Faça um comentário aí que a gente vai estar respondendo vocês. E hoje à noite a gente vai falar sobre missão. Missões, né? Glória a Deus. A gente está com o nosso servo do Senhor. Servo de Deus. Ronaldo, muito obrigado por estar aqui no nosso podcast Fortalecendo a Fé. Quero que você se apresente aí, conte um pouquinho sobre você, de onde que você veio. E vamos falar sobre Jesus, né? Amém, sim, senhor. O importante é salvar almas. Fica à vontade, Ronaldo. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, irmão Claudemir, irmão Marcos. Bem. Deus continue abençoando vocês. Eu quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui nessa noite. E também cumprimentar os irmãos que irão assistir, estão assistindo, com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Eu sou o Ronaldo, cristão, servo do Senhor, salvo pela graça, e pela misericórdia de Deus. Que bom, né? A gente vai falar um pouco sobre o que o Ronaldo trabalha na parte de missão, né, Ronaldo? O que ele já passou, né? O que ele veio de Pernambuco, fez missão, trabalho de missão lá. A gente vai contar um pouco da história, como funciona o campo missionário, como era nos dias antigos e agora como está funcionando. Está mais fácil, está mais difícil, a tecnologia ajudou ou piorou, ou esfriou os crentes, ou está mais avivado. Tudo isso, né, Ronaldo? Fala, pessoal do nosso canal Podcast Fortalecendo a Fé. O Marcos aqui passando para deixar um recado. Vocês podem observar que nessa tela ao fundo aqui passa alguns patrocinadores. São eles que abençoam o nosso canal, tá? Nos ajudando, tá, pessoal? São pessoas que a gente conhece pessoalmente, de confiança. A gente indica o trabalho deles, tá? Eles estão com a gente nessa para nos ajudar. São essas empresas que estão nos patrocinando, tá bom? E se você que está assistindo aqui achou legal, também quer ajudar o podcast Fortalecendo a Fé, entre em contato conosco. Fiquem ligados nos nossos patrocinadores. A gente vai
falar um pouco. Ronaldo, conta pra gente como foi o começo, como você, assim, foi para esse lado de missão, né? Porque nem todo mundo gosta dessa parte. Gosta, mas não quer ir. Né? As pessoas gostam de missão, né, Marcos? Uhum. Mas quando fala, vai lá fazer, ninguém quer ir, né? Todo mundo quer ir de você, mas não ir de eu. Como foi o começo, assim, essa paixão por missão? Começou, irmão Claudemir, desde o princípio da minha fé. Depois da minha conversão, o coração começou a arder por missões, por almas. A gente foi criando um amor por esse trabalho. E na minha cidade tem grupos de evangelismo. Uhum. Pessoas que lideram pessoas e saem a campo para fazer o trabalho de evangelismo pessoal. E lá em Pernambuco. Em Pernambuco. Em todo o estado. Né? Eu sou da cidade de Carpina, fica na zona da Mata do Estado. Longe. Longe daqui, né? Longe daqui. Longe daqui. Dá mais de 2.500 quilômetros. Nossa. A distância. O Senhor tem nos ajudado. A gente começou ali fazendo a obra. Começamos logo depois que terminamos o discipulado. Uhum. Quase um ano passei no discipulado. Houve uma formatura. Recebi um diploma bem bonito. Olha, até hoje eu guardo em casa. E ingressei, que o professor do discipulado, irmão Josnaldo, era o dirigente desse grupo evangelístico, que a gente chamava de campanha evangelizadora. Ingressei nesse grupo e comecei a participar. Saímos a campo aos domingos à tarde. Todo domingo, por volta das 13h30, estávamos na congregação, dobrávamos o joelho. E era pouca gente ou era bastante gente? Pouca gente. São poucos, né? São poucos. Às vezes, dava um número maior, mas a grande maioria dos domingos era aquele grupo resumido. Sim. Era aquele grupo resumido. Mas tinham irmãos que eram fiéis, não farrapavam um domingo. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem irmãos que têm esse desejo de fazer missões, de evangelizar, que é uma obra do coração de Deus. Né? Essas pessoas que fazem esse trabalho, só a eternidade vai trazer à tona as recompensas. Só a eternidade. Porque são algo que ninguém vê, né? O pastor sabe que tá fazendo, mas não tá vendo ali, não pode acompanhar direto, né? Essas coisas, só Deus mesmo. E qual que foi a dificuldade que tinha lá em Pernambuco para fazer essa obra de missão? Porque tem esses momentos chatos, né? De você vai fazer missão, pessoas não sabem abordar, pessoas ignorantes, né? Pessoas que tem pessoas endemoniadas, você pode achar, né? Sim. No meio do caminho. E lá teve essas coisas assim. Tem que ter um preparo, irmão Claudemir, para se fazer o trabalho dessa envergadura espiritual. Primeiro que não se faz um trabalho como esse sem jejum e oração. É um trabalho espiritual. É um trabalho de combate. Paulo diz a Timóteo, segunda epístola, diz, combati o bom combate. Se existe um bom combate, irmãos, tem combate que não é bom. Nem todo combate é bom. Mas este combate que Paulo está se referindo, a obra missionária, é o bom combate. Então, amado, sempre foi desafiadora e continua sendo. A gente enfrenta as intempéries do dia, da natureza, como sol, chuva. A gente enfrenta a própria preguiça, desânimo, aquela comodismo, né? E enfrenta desafios na rua, por conta que a gente enfrenta pessoas que não aceitam a palavra. Então a gente tem que ter um preparo para não entrar em confronto com essas pessoas. E pode entrar, né, pessoas que não estão preparadas. Porque são algo que ser rejeitado não é fácil, né? E aí as pessoas, tipo, quando eu evangelizei também, tinha pessoa que amassava o papelzinho, jogava na gente. E a gente tem que estar preparado mesmo, como o senhor falou, né? Emocionalmente, para não bater de frente, né, Marcos? Porque aí não é evangelismo, né? Você está estragando tudo no seu tempo certo, né? Precisamos de, no mínimo, 2 preparos, que é o preparo espiritual, que isso vem antes, isso é primeiro. E o preparo emocional. A gente tem que se preparar para fazer esse trabalho.
tem que estar disposto. Tem que saber ouvir um não. Você tem que saber que você não está fazendo ali um trabalho para você, que é um trabalho para Deus. É um trabalho para Deus. E é Deus que dá o crescimento. Tem muito pregador, muita gente que evangeliza, mas se preocupam muito em quantidade. Eles querem um número para mensurar. Sim. Tantas almas, tantas vidas aceitaram Jesus hoje, só que não devemos nos preocupar com isso. O papel do crente, o papel do missionário é apenas de pregar a palavra, irmão Claudemir. Só pregar. De lançar semente, apenas pregar. É o Espírito Santo, é a própria palavra que vai fazer o efeito, que vai na mente, no coração e na alma. E eu não posso alcançar a alma de ninguém. Quem alcança a alma é a palavra, é o Espírito Santo. Isso mesmo. Não pode ser qualquer um, né? O senhor falou aí, tem que ser preparado. Na Bíblia e emocionalmente também, né? Como que funcionava o preparo de vocês lá? Tinha uma estratégia assim, tipo, vamos fazer esse tipo de estratégia que vai dar certo. Ou só saía e ia entregando? Sim. É importante, além desse preparo espiritual, que acontece inicialmente, temos um preparo em relação à palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra. Sim. Eu não posso pregar se eu não conheço. E se eu não vivo. Porque tem muito desviado por aí, né? Que o senhor vai encontrar. Demais, Tá demais. preparado mais do que muitos crentes aí, né? Demais. Então, é preciso haver um preparo. Você tem que ser um leitor da Bíblia assíduo. Você tem que ler a Bíblia todo dia, conhecer as Sagradas Escrituras, para se fazer esse trabalho com eficiência. Porque tem muita gente que não se prepara. E até convém que uma pessoa despreparada venha fazer parte desse trabalho, para que aprenda. Ele vem, como eu comecei, para aprender, ouvindo os irmãos mais velhos, ouvindo as pregações, aprendendo como se evangeliza na prática. E isso vai acabar intensificando o seu amor por almas. Você vai vendo a realidade. Uma coisa é eu ter a parte teórica e outra coisa é eu ter a parte prática. Muda a vida de alguém. Então, eu sempre digo que a pessoa não está preparada ainda para fazer evangelismo. Mas é possível, é permitido que essa pessoa venha para um grupo, participe da obra evangelizadora? Sim. Sim. A exigência é que seja salvo em Cristo Jesus, seja crente, tenha sido lavado com sangue. A experiência ele vai adquirir aos poucos, no dia a dia, na rua, evangelizando. Essa experiência vai marcar a vida dele e posteriormente vai ajudá-lo para que ele possa seguir com esse trabalho por toda a vida. Isso mesmo. Por toda a vida. Então, recapitulando, irmão Claudemir, é importantíssimo se ter um preparo espiritual, preparo emocional e um preparo dentro da palavra de Deus. A gente tem que saber. E nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Isso é verdade. Jesus Cristo, ele é o nosso maior exemplo. Está aqui, irmãos. Um exemplar da Bíblia todo mundo tem. Agora, poucos fazem o uso da palavra de Deus. Poucos fazem o uso da palavra de Deus. Mas aqui no Brasil, quase todo mundo tem um exemplar da Bíblia. Isso é verdade. Além dos aplicativos, além da... Todo mundo deve ter um todo celular, mundo tem. Se não tem ainda, não tem porque não quer, mas está ao seu alcance. Sim, tudo mais está ao fácil. seu alcance, Então eu preciso me preparar, que a ferramenta para evangelização é a palavra de Deus. Assim como vamos usar um exemplo aqui de um profissional que trabalhe na área de pedreiro. Ele tem as ferramentas dele para trabalhar no serviço dele. Sim. Ele precisa das ferramentas dele. Senão, o trabalho não ficará bom, não vai conseguir obter isso. Dessa mesma forma, nós precisamos ter nossa ferramenta aqui. Quanto mais eu uso, a gente diz, quanto mais eu afio o machado, melhor fica. Fica melhor. O corte sai melhor. O corte sai melhor, isso mesmo. Irmão Ronaldo, antes da gente entrar nas ferramentas, eu queria que o senhor me falasse para todos que estão escutando como que o senhor veio de Pernambuco para Mogi Mirim.
Né? Vamos lá. Como que sai de uma cidade de lá para vir logo para Mojimirim, né? Desde o comecinho da nossa fé, irmão Claudemir, irmão Marcos, Deus falava de um lugar diferente, um povo diferente. E só que eu não sabia como seria e quanto seria. Deus nunca diz tudo a gente. Deixa meio... Se Deus disser tudo a gente coloca a perder com a nossa ansiedade, a nossa pressa, o imediatismo, que é o mal desse século. Aí Deus, ele não diz tudo. Já imaginou se Deus dissesse tudo a José? José ia ficar doido. Não quero passar por isso, não. Não é verdade? A pessoa desiste, não desiste? É difícil. A estrutura da gente não está pronta para receber certas informações. Aí, Deus, ele não dá detalhes. Geralmente é assim. Mas Deus falou mais de uma vez. A minha vinda para cá está muito atrelada também ao meu casamento. Porque eu estava noivo de uma jovem em Carpina, na minha cidade, filha de presbítero. Inclusive, nos conhecemos em um culto que eu fui pregar e ministrar. Só que a partir daí, ela precisou assumir um trabalho na Bahia, na cidade de Barreiras. Nossa. Já namoramos e ela ficou com essa posição ali na Bahia. Depois ficamos noivos e Deus disse a ela na Bahia que estava abrindo uma porta para ela muito larga. E falou comigo também em Pernambuco. O pensamento da gente inicial éramos casar e morar na nossa cidade. Sim. Sempre achava que seria enviado em algum momento pela igreja pernambucana. Eu nunca pensei que eu ia sair da minha cidade por esses meios. É porque eu nunca morei fora. Eu, apegado à família, muito família, nunca morei fora. Então, isso traz um bloqueio de mente. Eu resisti um pouquinho. Deus precisou falar mais de uma vez. Nossa, é difícil mesmo, hein? Coração um pouquinho duro. Mas Deus sabe quebrantar o coração do homem. E ela foi para lá, aí teve que separar. O planejamento foi, nós ficamos mantendo o relacionamento à distância um pouquinho. Meu trabalho é híbrido, me permite fazer home office. E a gente se via esporadicamente, mas mantivemos a relação. Já foi um agir de Deus dentro dessa questão toda aí. Mas só que o pensamento da gente, o objetivo, ela inclusive era contrato lá na Bahia e ela queria finalizar em dezembro, voltar para Carpina e a gente ia casar e morar em Carpina. Só o plano seu, né? Deus disse que estava mudando os planos de homem. E Deus fez, porque ela, do nada, a gente nem tinha nem olhado no mapa onde ficava Mojimirim. Mas ela, do nada, recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui numa multinacional, né, como pesquisadora. Inclusive é o cargo que ela exerce aqui. Então vocês não separou, não? Não. Achei que cada um foi para um canto. Não. A gente só juntou mais. Juntou mais. Foi. Quando é de Deus é assim, né? Não traz confusão. Dá certo, as coisas dá fluem. certo. As coisas fluem. Então, o que é que aconteceu? Ela veio para cá, tudo organizado comigo, casamos em Carpina. O pastor Simas Dias fez o nosso casamento, nosso pastor, um pai. E viemos para cá com a bênção de Deus, com a bênção do nosso pastor, com a bênção da família. E estamos aqui na dispensação do Senhor Jesus Cristo. Vai fazer um ano. Fez um ano agora que a gente está aqui na cidade. Chegando aqui, Deus colocou pessoas na nossa vida, colocou amigos. Fomos recebidos muito bem. A pessoa do pastor presidente, pastor Ângelo Galvão, a sua esposa, a irmã Juscelia, também alguns pastores que o auxiliam, o pastor Martins, inclusive hoje, pela misericórdia, estamos cooperando com a SEMAD. Pastor Salomão, uma bênção de Deus, e os demais pastores, obreiros da casa do Senhor, os senhores, irmão Marcos, irmão Claudemir. Amém. Então Deus nos abençoe. Então a gente foi muito bem recebido aqui. Mas Deus fez esse agir. Trouxe um pernambucano para cá. Eita, tem um rebuliço na vida. Fez um rebuliço para a gente estar aqui. Chegou aqui, se envolveu com missão. Sim. Como é que foi isso? Chamaram vocês ou vocês nem anunciou que era que fazia parte de missão, que gostava? Fizemos uma amizade muito boa com o diácono Fernando, que ele é o
o vice da SEMAD, né? SEMAD. Da SEMAD. E a gente fala muito sobre missões, né? Porque a boca fala, o coração está cheio. Então, geralmente, quando a gente está entre irmãos, a gente sempre fala de missões, de evangelismo, de alma, da obra missionária. E falando com o irmão Fernando, aí surgiu a oportunidade, tinha um evangelismo no centro, na praça, os jovens da Almar de Canto iriam evangelizar. E eu prontamente me coloquei à disposição e participei desse evangelismo, pessoal. Aí foi uma bênção que, nesse evangelismo, tivemos uma colheita de uma alma. De uma alma. Glória a Deus. O jovem estava no banco, assim, abordamos o rapaz, fizemos a prática do evangelismo pessoal, depois lançamos o convite e ele prontamente aceitou Jesus. Que bom. Glória a Deus. Honra e glória. Começou bem já, né? Foi. Isso alegrou meu coração. A gente entende como uma confirmação da obra, Sim. uma confirmação da nossa chegada, uma confirmação do trabalho. Que bom. Nossa, bem. Tem até um breve testemunho, irmão, me permita, irmão Marcos. Com vontade, irmão. Eu precisei trazer meu carro numa cegonha, né? A gente veio de avião e precisei trazer meu carro numa cegonha. Eu não vim dirigindo de Pernambuco para cá. E foi uma dificuldade muito grande para encontrar um caminhoneiro, a cegonha. A gente teve uns contratempos. Quase na véspera de oficializar o negócio, deu errado e surgiu um motorista de cegonha que fez contato comigo e disse que estava vindo para São Paulo. Ele transporta geralmente carro da GM, daqui de São Paulo, Ribeirão Preto, para lá para o Nordeste. Né? Só que ele estava de férias com a família, na festa de final de ano, e ia voltar em janeiro para carregar aqui. E aí estava precisando de uns carros usados para vir carregado. Para vir carregado. Então eu fechei o negócio com ele. Na verdade, Deus estava preparando tudo já, né? A gente aprovou, deixou certo e ficamos certo para pegar o carro aqui em Bragança Paulista. Quando eu chego em Bragança Paulista, um dia de quinta-feira, para pegar o carro, está o motorista cegonheiro e está o outro rapaz, que eu não conhecia. Esse outro rapaz veio de Pernambuco, havia passado as festas lá com a família e aproveitou a carona e voltou. Só que o motorista da cegonha disse: tem como você deixar ele perto ali de Cosmópolis, ali perto de Olambra, para ficar mais fácil para ele? Eu disse: prontamente eu digo, se fosse uma pessoa desconhecida ficava difícil, porque hoje o mundo está tão terrível, tão violento, né? Mas você, por causa desse seu pedido, em confiança a você, eu vou levar agora. Vou deixar ele o mais próximo possível. Que bênção. Foi o Magno, ainda lembro o nome dele. Aí ele entrou no meu carro e a gente foi conversando. Aí, no meio da viagem, o Espírito Santo tocou no meu coração, disse: pregue. Ai, que bênção. E ali começamos a falar de Jesus para ele. Daqui a pouco o irmão Magno estava com os olhos cheios de lágrimas. A gente fez o convite, ele disse: eu quero Jesus. Eita, Jesus. Aleluia. Que bom, hein? Glória a Deus. E isso marcou também a minha chegada aqui, porque eu entendi que Deus, mais uma vez, estava confirmando a nossa chegada aqui na cidade. Deus estava fortalecendo a nossa fé. Para não deixar nenhuma dúvida, né? Sim. Que bom. Sim. Irmão Ronaldo, aproveitando o gancho que o irmão falou, desse homem, do Magno, né? O senhor falou no começo que o trabalho do crente é trazer a palavra, né? Que é evangelizar. E às vezes a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo, né? Que é convencer, né? E acho que muita gente deve ter essa dúvida, né? Mas eu não consigo convencer. Né? A gente não deve convencer, que nem o senhor falou de Jesus para ele. Como é que a gente consegue entender isso daí? Porque tem gente que pensa que tem que convencer o outro, né? Mas não é convencer. Você tem que expor, né, quem que é Jesus, o amor dele. Né? O senhor consegue nos ajudar a entender melhor isso daí? Né? Porque a gente tirar da cabeça, né, de quem está nos assistindo, até de nós mesmos aqui, não é convencer, é falar, né? Quem convence é o Espírito Santo de Deus, né? Tem essa confusão, não tem? Ou é coisa da minha cabeça? Não tem. A palavra evangelho significa boas novas.
boas notícias. Boas notícias, e é importante dizer que nós somos portadores das boas notícias. Esse mundo aí só tem notícias ruins, mas o crente salvo em Jesus, ele é portador das boas notícias. Evangelho. Você vai encontrar essa palavra evangelho na Bíblia. Inclusive no Ide do Senhor, a grande comissão, Marcos 16, do 15 ao 20, Jesus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Pregai as boas novas. Que boas novas são essas? Que Jesus nasceu, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que Jesus vai voltar. Então, eu preciso comunicar esta palavra de uma forma que alguém entenda. E possa tomar uma decisão. Decisão essa de aceitação ou de rejeição. Ele não é obrigado a aceitar. A Bíblia diz nem por força nem por violência. O meu papel é só de comunicar essa palavra com eficiência, de forma entendível, para alguém entender o que eu estou dizendo. E possa tomar sua decisão. Observe que existem pessoas que vão evangelizar e não entregam a mensagem como deveria. Por exemplo, se eu digo a alguém: Jesus te ama, mas está incompleta essa mensagem. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Eu digo a alguém: Jesus te ama. Aí ela pode me responder: a nós todos. Geralmente acontece isso. Jesus te ama também, não é assim? Aí eu preciso concluir: Jesus te ama. Por quê? Porque foi na cruz do Calvário e derramou todo o seu sangue para te salvar. No mundo existe uma doença mortífera, letal, que arruína um homem por completo. Se chama pecado. E Jesus é a cura. Jesus é a solução. Então alguém precisa receber essa mensagem completa. Por exemplo, se eu digo: Jesus tem um plano na tua vida. Que plano é esse? Plano de casa própria? Plano de casamento? Plano de profissionalismo? Não, alguém precisa dizer um plano de salvação. A mensagem tem que ser comunicada de forma completa. Então, tem muita gente que entrega por parte. E não entrega a mensagem toda. Então, se eu entreguei a mensagem completa, eu estou com a minha consciência tranquila. Existe até uma referência sobre o atalaia no livro de Ezequiel. Não é assim? Que diz que se eu avisei, se eu entreguei, se eu comuniquei, aí Deus não vai requerer de mim. Porque eu fiz o meu papel. Aí a pessoa quem decide se quer ou se não quer. O diabo tem usado muito isso. Tem soprado até no ouvido de pastores, de pregadores, mais ou menos assim: olha, tu prega tanto e as pessoas não aprendem. Tu prega contra o pecado, mas as pessoas continuam pecando. Tem lançado isso na cara de muitos pregadores, de muitos homens de Deus. Aí vem o Espírito Santo e fala com a gente e diz assim: é só para você pregar mesmo. Porque quem faz a obra no coração do homem sou eu. Aleluia. É só para você contente em pregar a palavra, se alegre em pregar a palavra, e ser o porta-voz, e ser a boca de Deus, porque você fez a sua parte. Quem faz a obra, quem vai alcançar o coração do homem, quem alcança a alma, é o Espírito Santo. É a palavra do Senhor. Ronaldo, eu lembrei aqui de uma passagem bíblica. O senhor me corrija se eu estiver errado, porque tem uma passagem bíblica que Jesus manda os discípulos em dois, né? E aí eles voltam felizes por ter expulsado o demônio, né? Acho que é essa passagem mesmo. Ter expulsado o demônio e tal. Jesus repreende eles de um jeito assim, amoroso, né? Não fique feliz por ter feito tal isso. Fique feliz por teu nome estar escrito no livro da vida. É assim que tem que ser mesmo? Sim. Porque é bom quando a gente fala de Jesus e uma pessoa se converte, né? Mas será que Jesus foi muito duro com eles? Não podia ter uma palavra mais mansa? Não, parabéns para vocês fizeram coisa boa. Interessante que Jesus primeiro, em Marcos capítulo 3, 14 e 15, o Senhor comissiona 12, que eram seus discípulos. Sim. Eram seus discípulos. Em Lucas capítulo 10,
essa passagem que o irmão acabou de narrar agora. É Lucas, né? Lucas, capítulo de número 10. Jesus comissiona 70. E ele manda aí de 2 em 2. Uhum. Eu até acho interessante que Jesus manda aí de 2 em 2, dá todas as recomendações, e eles chegam, de fato, regozijados. Me fala a memória, versículo 16 e 17. Eles chegam regozijados. Senhor, no teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Ninguém nunca viu uma coisa dessa, né? Ninguém nunca tinha visto. No Antigo Testamento inteiro não se tinha um nome. Era coisa nova, né? No nome de Daniel, no nome de Ezequiel, então, no nome de Isaías. É verdade mesmo. Todos pecaram. Eram homens semelhantes a nós, com as mesmas paixões. Não é assim? Mas o nome de Jesus. Fez toda a diferença. O nome de Jesus. O instrutor Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. E ele é filho de Deus, por isso a autoridade do nome. Filipenses capítulo 2, né, diz que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, pelo qual no nome de Jesus todos os joelhos se dobrarão, no céu, na terra e debaixo da terra. Então os discípulos, os 70, eles voltam com esse relatório. E é interessante o que Jesus diz: olha, vocês estão alegres porque os demônios se sujeitam a vocês, pelo meu nome. Mas eu vou lhe dar um motivo para vocês se alegrarem. Um balde de água fria. Um balde de água fria mesmo? Eu vou lhe dar um verdadeiro motivo pelo qual vocês devem se alegrar. Aí diz: alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro do céu. Que coisa extraordinária, né? Irmão Claudinei, coisa extraordinária, porque isso aqui é tudo momentâneo e passageiro. A Bíblia chama a gente de peregrino. A Bíblia diz que a nossa cidadania é no céu. Isso aqui, o escritor Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que a nossa vida é como um vapor, se acende por um pouco e depois se desvanece. Então, a eternidade que nos espera não tem fim. Não tem fim. Então, o importante é o nome estar escrito no livro da vida. O importante é isso. A gente faz a obra, a glória é para Deus. A gente tem que fazer a obra com a motivação certa, não para aparecer, não para ser visto, não para ganhar like, não para o pastor nos ver, e sim por amor, porque nós amamos a Cristo, nós amamos a igreja, nós amamos as almas. O apóstolo Paulo, ele amava pelo menos 4 coisas. Ele amava Jesus, ele amava a igreja, ele amava as almas e amava o seu ministério. Pelo menos essas 4 coisas. Então, irmão Claudemir, ainda respondendo a sua pergunta, Jesus envia os 70 e, por fim, Jesus vai enviar todos os discípulos, que é a grande comissão. Mateus 28, 18 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 20, está lá a grande comissão. Todos os discípulos de Cristo estão inseridos nessa grande missão. E a igreja foi vocacionada e não tem a opção de dizer não. Eu gosto de dizer, até uma palavra forte, que igreja que não evangeliza, igreja que não faz a obra missionária, igreja que não sai das 4 paredes, não é igreja. Não é igreja. O que configura a igreja, uma das coisas que se configura a igreja é a evangelização. Vocês estão vendo a Assembleia de Deus? Aqui no Brasil tem mais de 100 anos. Perceba que podemos destacar pelo menos 3 pilares que respondem a esse crescimento enorme. Um deles, oração. Segundo pilar, Bíblia, palavra de Deus, ensino, doutrina. E terceiro pilar, evangelismo. Desde que os missionários suecos desembarcaram aqui em Belém do Pará, em 1911, que a Assembleia de Deus evangeliza. Que o povo está na rua, que os irmãos estão ganhando almas para Cristo. Paulo chegou a dizer: se eu anuncio o Evangelho,
Porque se eu não anunciar o evangelho, me imposta essa obrigação. Obrigação. Agora é interessante dizer que não é uma obrigação que eu tenho que fazer forçada, que Deus não recebe. Também não pode ser forçado, né? Senão já vai ser tipo o patrão mandando você fazer uma coisa e você não está querendo fazer. Isso. O termo obrigação que ele usa aí é para destacar, ele destaca a importância desse trabalho. Eu não posso estar dizendo, eu não posso dizer não. É injusto, é impossível alguém recusar, porque por tantas coisas que Cristo fez por mim, eu dizer não para ele. O certo é a pessoa, quando aceita Jesus, saber que ele tem que evangelizar. Né? Porque eu creio, pelo andar das coisas que a gente está vendo, parece que, na minha visão, eu acho que a Assembleia de Deus deu uma parada esse negócio de evangelizar. Tá evangelizando, mas podia ser maior, né? O tamanho aí a Assembleia de Deus vem crescendo, podia ser maior. Já evangelizou mais. Evangelizou mais, né? Observe que para chegar a esse número, alguém pagou o preço. Porque agora tá assim, parece que ninguém quer ir, são poucos. Na verdade, Jesus já falou que são poucos mesmo, né? Está escrito no próprio capítulo 10 de Lucas, Jesus está dizendo, ele diz assim, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros. A seara é grande, mas poucos são os obreiros. Então, se era poucos naquela época, agora... Imagina agora. É um pouquinho. Agora tá poucos também. Então, assim, nossos pais na fé, irmão Claudemir, irmão Marcos, eram desbravadores, eram pessoas que se renderam ao chamado totalmente. Temos relatos no Nordeste de pastores que caminhavam para o sertão, para abrir pontos de pregação, para plantar igreja, e quando chegaram lá, eram extremamente hostilizados. Ninguém queria alugar casa para eles. Sim. Tinha uma barreira grande. Uma barreira muito grande, porque havia preconceito por causa da igreja majoritária. E o que acontece? Esses homens de Deus eram tão dedicados, tão concentrados na tarefa, que eles levantavam as mãos na cidade e faziam orações e diziam assim: Senhor, hoje está aberta a porta do evangelho nessa cidade. Não precisava de muita coisa. Poucos anos depois, igrejas e igrejas, Jesus salvando, Jesus curando, milagres extraordinários. Se a gente for pesquisar a história da igreja, milagres extraordinários. Jesus fez um trabalho de missão que é muito... tem vários trabalhos de missão, mas essa passagem é muito forte. Que ele atravessou, saiu de um lago que se fala que é mar, né? Foi para outra banda. Chegou lá, tinha um gadareno, endemoniado, né? E os seus discípulos sabiam que tinha o poder no nome de Jesus, mas eu acho que não tinha muita experiência com isso, né? Jesus mostrou aquilo ali expulsando, né? Hoje em dia é mais difícil ver essas coisas, né? Pessoas endemoniadas, assim. Na parte de evangelismo tem muito assim, ou já não tem pessoas se manifestando assim a presença do inimigo? Tem, é possível a gente encontrar situações como essa, né? Então a gente tem que usar o nome de Jesus para expulsar o demônio. Acontece que nessa passagem aí do Gadareno, Jesus vem vencendo a tempestade e chega em Gadara. Quando Jesus chega em Gadara, está este homem, ele possesso, porque esses demônios estavam trabalhando na mente. É uma possessão, né? Possessão significa que você está fora do seu juízo. Sim. Você está sob o domínio, 100% sob o domínio de Satanás. A possessão se configura por isso, né? Porque a gente vai ver que espíritos imundos, espíritos diabólicos, eles atuavam colocando enfermidades também. Também, né? Eles não estavam possuindo aquela mente, mas estavam ali alojados em alguma parte do corpo. Jesus expulsou, por exemplo, demônios que estavam
trabalhando na surdez, Sim. na mudez. Alguém não falava, alguém não. Aí Jesus disse: eu expulsou o demônio da surdez, da mudez, e a pessoa voltou a falar. Trabalhavam travando a língua, Uhum. bloqueando os ouvidos, né, ali nas cordas vocais. Então, assim, o reino das trevas é muito bem organizado. E Jesus chegou ali em Gadara, e este homem, ele andava nu. Veja os modos operantes de Satanás. Nudez. Ele andava nu, ele se cortava, se feria com pedras, ele habitava em sepulcros e ele gritava de dia à noite. Além disso, nos sinóticos, a gente entende, está escrito, que as amarras não podiam lhe prender, que ele soltava as amarras. Ele soltava as amarras. Então, perceba o risco que estava ali naquela cidade, uma ameaça para a sociedade. Sim. Este homem representava um risco, uma ameaça para aquela comunidade. Quando Jesus chegou, acabou com a festa, acabou com os planos do inimigo. O Satanás, que eram muitos ali, o texto diz que era uma legião, é uma alusão ao termo romano, né, um exército romano, de 3 a 6 mil soldados. Era uma legião. Observe a quantidade de demônios incorporadores que estavam possuindo aquele homem. Jesus não precisou fazer muita coisa. Nem uma entrevista? Jesus não precisou fazer entrevista. Hoje em dia a turma vai ter entrevista, né? Isso Só não pode vir aqui, né? Isso é interessante, que eu queria destacar, irmão Claudemir e irmão Marcos, é o estado desse homem depois da libertação. O texto diz que ele estava assentado, vestido e com seu juízo perfeito. Tremendo, né? Coisa extraordinária. Coisa extraordinária. Transformou mesmo. Veja quem é que pode fazer isso pelo homem, senão Jesus Cristo. Se tem alguma instituição, polícia militar, alguma ONG, com todo respeito às instituições, mas se tem algum tratamento psicológico, qualquer coisa que pode restaurar o homem assim, num estado desse. Ali a destruição era certa, a morte era certa. A morte e a destruição era certa. Com certeza. Aí Jesus chegou e trouxe vida. Agora, o mais interessante, isso acontece no nosso meio, vai acontecer sempre na obra evangelizadora. Temos relatos na África, quem faz missões transculturais, que encontram grandes desafios ali, incorporações mesmo, possessões. Coisa difícil. Ali é brabo mesmo, né? E em outros lugares também, aqui no Brasil também tem muito. E às vezes a pessoa está endemoniada, mas não há uma possessão. O espírito não tomou o juízo da pessoa. Mas ela está com demônio. Por isso que devemos ter discernimento de espírito. É um dom. Foi o que Pedro teve quando Foi Paulo. Paulo, né? Paulo em Atos, capítulo 16. Isso, que estava gritando no nome dele. Observe que estava falando naquela narrativa, o espírito mal estava falando a verdade. Estava falando a verdade. Mas a origem é maligna. Por muitos dias, por muitos dias. Não foi só um dia. Né? Não foi só um dia. Aquilo acontecia constantemente. Até que Deus dá a ousadia a Paulo, dá a unção, a graça, e ele repreende o demônio vai fora. Na verdade, no começo, então Paulo achava normal, né? Depois que Deus deu o discernimento... Não existia o demônio ali, uma possessão, tomando conta das faculdades mentais da menina. Observe, ele atuava ali nas adivinhações, mas ela não estava possessa. Quem foi que disse a Paulo que tinha demônio ali? O Espírito Santo. Aleluia. Então, amado, hoje em dia existe uma atuação das trevas, como sempre existiu, no mundo inteiro, por inteiro. Por inteiro. Satanás, de forma organizada, com seus demônios, com seus adeptos, estão atuando. E nós, os porta-vozes de Cristo, nós, a quem Cristo delegou essa missão extraordinária, nós temos que entender que estamos combatendo, estamos em guerra contra esse reino das trevas. Não é uma brincadeira. Satanás não brinca de ser Satanás. Então nós não devemos brincar de ser crente. Sim, irmão Ronaldo. Você acha que nos dias de hoje os crentes que tá menos preparado para enfrentar essas coisas? Porque antigamente
O demônio fica, que nem o senhor citou aí da menina. Paulo passava um dia, passava outro dia, depois Cristo falou, mas parece que os crentes estão menos preparados, estão perdendo a guerra praticamente, porque tem inimigo que entra dentro da igreja e ninguém vê, né? E faz arruaça, bagunça mesmo, depois que bagunça mesmo, ele se manifesta. E os crentes não veem. O que está acontecendo hoje? É muito boa, irmão Claudemir. Voltando um pouquinho para a conclusão do Gadareno, quando ele recebe o milagre da parte de Jesus, ele quer voltar com Jesus no barco com os discípulos. É verdade. Não é assim? Isso. Aí Jesus diz, não, você vai ser meu representante aqui. Você vai ser meu obreiro aqui. Essa parte é top. Né? Vai testemunhar o que Deus fez na tua vida. O que eu fiz na tua vida. Tu vai dizer quem tu era, quem tu é e quem tu será. Três fases. Coisa extraordinária. E o resultado disso aqui, eles estavam em Decápolis, era 10 cidades. Deca, 10, polis, cidade. Era um conjunto de 10 cidades. Observe que este homem faz um trabalho de evangelização tão grande naquelas 10 cidades, testemunhando a Cristo, que na primeira vez que Jesus chega em Decápolis, isso é registrado em Marcos capítulo 5, Jesus é mandado embora. Vai embora. Verdade. Só que ali era a primeira vez que Jesus estava chegando em Decápolis. Na segunda vez, finalzinho do capítulo 7 e o começo do capítulo 8, é a segunda multiplicação de pães e peixes. Tem 4.000 homens para mulheres e crianças. Eu gosto de dizer que era um congresso. E ninguém quer mandar Jesus embora. E eles estão há 3 dias com Jesus. Jesus toma palavra e eles estão escutando a palavra. Jesus tem compaixão e multiplica pães e peixes. Veja que obra extraordinária. Jesus vai alcançar um homem e depois agora tem uma multidão para ouvir. É assim que Jesus faz ainda hoje. É verdade. Começa com pouco, né? Exatamente. E com essa palavra, irmão Claudemir, eu respondo sua pergunta. Deus sempre tem os seus remanescentes. O tempo é difícil, está em crise, mas Deus tem os seus representantes. Quando a gente vai estudar missiologia, a gente vê menção em toda a Bíblia. Não só com a revelação do mistério, porque no Antigo Testamento o mistério estava oculto. Jesus, o mistério estava oculto. No Novo Testamento o mistério foi revelado. Mas o que acontece? No Antigo Testamento nós tivemos missionário. Abraão, Deus diz a ele, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu te mostrarei. Veja, era uma terra pagã, mas Deus vai separar um para ser o seu representante. E por onde Abraão passava, o nome de Deus se tornava reconhecido. Já pararam para pensar? Todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia o Deus de Abraão. Todo mundo. Isso acontece com Moisés. É verdade. Com Moisés, as viagens. Pronto. Os irmãos lembram de Raabe? Já estamos aqui na época de Josué. Josué é o capitão, o líder que Deus levantou, o sucessor ali de Moisés. E na ocasião de Raabe, quando os espias vão, o que é que ela diz? Eu tenho ouvido falar sobre o Deus de Israel. É assim ou não é? Que ninguém pode resistir a esse Deus. Quem foi que disse a ela? A fama de Deus percorreu por causa de quê? Por causa do povo de Israel, vencendo guerra, derrotando inimigos. A fama foi tão grande que quando chega em Jericó, Raabe, eu já sei quem é ele. Deus se tornando conhecido em toda a Bíblia, meu irmão. Na época de Elias chegou a orar, e a oração de Elias foi mais ou menos assim: Senhor, eu não aguento mais, eu estou sozinho, Senhor. Mataram todos os profetas, não tem mais ninguém, só eu. Aí Deus vai falar com ele, vai dizer: eu ainda tenho 7.000. Glória! Eu ainda tenho 7.000. Então, nesse tempo, meu irmão, não é diferente. Por mais que seja difícil, por mais que tenha pessoas despreparadas, por mais que as pessoas entrem numa zona de conforto, com tantos cultos, com tanta beleza, tantos templos luxuosos, mas ainda tem, meu irmão, pessoas que estão saindo na rua para pregar a palavra. Se pessoas separando. Que evangelizam, anônimos, por esse país, anônimos, por este mundo. Muitos anônimos que todos os dias ganham almas e ninguém sabe.
Ninguém fala deles. Não tem cargo, muitos não têm cargo, muitos não têm sequer rede social. Mas estão fazendo a obra de Deus. Isso vai ser revelado na eternidade. Isso vai ser revelado na eternidade. Eu não tenho dúvida que nós vamos ter muitas surpresas no céu. Muitas surpresas no céu. Quando da ocasião da distribuição de galardão, meus irmãos, a gente vai ver pessoas anônimas que você não conhecia. Com um galardão. Maior do que muitos. Prepare-se para a surpresa no céu. É mesmo. Prepare-se para a surpresa no céu. Teremos muitas surpresas no céu. Que bênção. Que Deus. Pastor. Pastor recebe. É pastor. Não tem como fugir. Não tem como fugir de pastor, né? Irmão Ronaldo, desculpa a brincadeira, tá? A gente fala aí conferencista, porque a gente vê, né? Conferencista. Mas, né, quando o irmão está falando, né, sobre o que Jesus fez na vida do gadareno, e que ele foi e contou, né? Testemunhou, foi testemunha, né? Do que viveu na presença de Jesus. E no retorno de Jesus para Decápolis, já tem a multidão já, né? E a gente fica pensando, eu acredito assim, né? O senhor me corrige, senhor, que muitas das vezes a gente fica, eu tô insistindo no persuadir, fica achando que evangelismo é só se persuadir as pessoas. Não no sentido pejorativo de persuadir, mas de chegar assim, você conhece Jesus e tal? Mas não, muitas das vezes o evangelizar também é testemunhar o que Deus fez na vida da gente, né? Sim. Né? Usando de exemplo, na minha vida, por exemplo, eu era um jovem comum, saía, balada, bebida, menina, tal, mas Jesus entrou na minha vida, me transformou. Graças a Deus, né, Marcos? Me deu a família, glória a Deus, né? Glória a Deus. Só quem viveu a presença do Espírito Santo para entender que o pecado não é de fato tão bom quanto parece, né? Mas então, muitas das vezes a gente pensa que evangelizar é só, né, persuadir, né, que nem eu estou falando. O que eu quero trazer de exemplo? Daniel persuadia no sentido bom, irmão Ronaldo? Porque a gente lê no livro de Daniel, a gente vê que ele foi fiel, né? E a fidelidade dele na presença de Deus fez um rei assinar um decreto, né? Fez um rei assinar um decreto. Eu fico impressionado demais com isso. Fez um rei assinar um decreto para todo o povo adorar o Deus de Daniel, né? O Deus de Israel. E testemunho de vida. Isso, testemunho de vida. O que eu queria dizer, né, para os nossos irmãos que estão assistindo, para não ficar acanhado só, eu não sei pregar. Não precisa pregar, irmão. Fala o que Deus fez, né? Precisa, porque no versículo não sei da onde, irmão, se você não sabe, não fala, né? Fala o que você sabe, fala o que Deus fez. Eu sei que eu era um jovem do mundo, né? Saía para a festa e gandaia, e sei que Deus me transformou, né? Deus me deu o privilégio de sentir a presença dele, porque eu falo isso para quem eu tenho a oportunidade de conversar, que a cabeça que eu tinha, não sei como que Deus... É que Deus é Deus, mas eu era um tipo de pessoa que, se fosse na base de convencimento, eu não convertia, não. Meu negócio era ciência. Se a ciência não prova, não existe na minha cabeça, né? Mas o Espírito Santo de Deus é maravilhoso, né? Ou estou equivocado, irmão Ronaldo, porque, né, a gente fica preocupado, eu não sei evangelizar. Bom, você não sabe evangelizar, mas você sabe falar o que Deus fez na sua vida, né? Testemunho de vida, né? Muito bom, irmão Marcos. A gente prega de várias maneiras, né? A primeira pregação é a nossa vida. É o nosso exemplo. Quem nós éramos e quem nós somos. Antes de falar qualquer coisa, alguém vai olhar para a gente. Alguém vai olhar para a gente. Então, você pode ganhar almas sem dizer uma palavra. Sem dizer uma palavra. A Eliseu passava todo dia, aí a mulher fica vendo Eliseu passar, só a forma dele passar, o jeito de falar, talvez as vestes, corporal, né? As vestes, né? Ali, aí daqui a pouco esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. É questão de escolha, meu irmão. Olha, eu gosto de dizer que eu já fui professor discipulado, professor de EBD,
dirigente de EBD. Eu já fiz tudo na igreja. Mas eu gosto de dizer que é questão de escolha, de decisão servir a Deus. Por exemplo, olha, quando alguém quer servir a Deus, ele pode estar cercado de gente que não presta, permite a expressão, mas ele vai ser fiel. Você está numa casa, né? Aí só tem você que é crente. Aí você acha, não vai ter dificuldade, eu quero falar. Aí você só tem você que é crente. Aí você encontra. Você não pode nem orar em casa. Para orar tem que ir para o banheiro. Ler Bíblia não pode. Tudo escondido. Tudo escondido. É justificativa para deixar Jesus? Não é. Não é. Se eu quiser ser crente, mesmo enfrentando uma dificuldade como essa na minha própria casa, eu vou ser. E a outra extremidade. Porque tem gente que está cercado de santo. Santo pentecostal que fala línguas, profetiza, discernimento de espírito, variedade de língua, interpretação de língua. E se você quiser ser troncha, você é troncha. É questão de escolha, de decisão. Servir a Deus é questão de escolha de decisão. Então, hoje em dia, eu preciso entender que eu prego com a minha vida. Eu estou pregando com a minha vida. Comprando na padaria, pagando, tratando as pessoas bem, a minha forma de comunicar com as crianças, com as idosas, com as viúvas. Esse meu perfil, eu já prego. Eu já estou pregando. O gadareno, ele certamente não precisou falar muito. Ele só falou que Deus, eu estava assim. Se ele fosse contar o testemunho aqui, se fosse ele falando, trazendo uma palavra rápida, ele iria dizer o quê? Eu estava perdido, eu estava à beira da morte, eu estava fora de si. Eu estava fora do convívio familiar, eu estava demoniado, eu estava me ferindo, Satanás queria me matar, era só questão de tempo. E eu estava em defesa dos ataques de Satanás. Eu não tinha o que fazer, não tinha como me defender. Só que Jesus chegou e mudou minha vida. Olha como eu estou aqui agora. Eita. Quem fez isso? Jesus. Foi Jesus. Ele está aí e ele pode fazer isso por você também. Veja que coisa extraordinária. É o testemunho da gente. É o testemunho da gente. Mas quem dá mau testemunho não pode. Não pode. As vestes influenciam muito? Sim. Sim, é bíblico essa questão das vestes. Eu acabei de citar o exemplo dele. O gadareno, quando estava possuído por Satanás, existia nudez. Nudez é uma prática do diabo. Eu não quero entrar em assunto porque vai demorar. Mas observe, quando ele é curado, quando o demônio sai, como é que ele está? Jesus pega uma túnica e coloca nele. Foi Jesus, os discípulos, pegaram uma túnica e colocaram nele. Está vestido, está sentado. Está sentado, que coisa. Agitação todinha, aquela gritaria para lá e para cá, cemitério, gritando, aquela coisa toda. Está sentado para ouvir Jesus, para aprender com Jesus. Veja. Se este homem fosse pregar a palavra em Decápolis nu, quem era que ouvia? Sai correndo, ninguém ia parar para ouvir, né? Mas agora ele está com uma túnica linda que Jesus deu a ele, vestiu. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Então agora as pessoas estão vendo mudança na vida dele. Estão vendo mudança, por isso que a gente prega, venha como está. Mas depois que chegou aqui, é doutrina, é discipulado. Agora é como Jesus quer, não é mais como eu quero. A primeira vez que a palavra cristão aparece na Bíblia, está lá em Antioquia da Síria, Atos Apóstolos, se não falha a memória, é capítulo 13. Os discípulos foram chamados de cristão, e a palavra cristão ali do original é pequenos Cristo, ou imitadores de Cristo. Pequeno Cristo. Pequenos Cristo, imitadores de Cristo. Observe. Por que eles foram chamados de cristão? Imitadores de Cristo. Eu vou mais além. Ser cristão, ser salvo em Jesus Cristo, é pensar como Jesus pensa, sentir o que Jesus sente, é ver o que Jesus vê. Isso é ser cristão. É de uma profundidade tão grande que a minha capacidade não é nem capaz de descrever isso aqui. Mas, olha, perceba isso. Então, alguém vai pregar com a sua vida antes de pregar com palavras. E realmente não precisa. A gente tem técnicas, por exemplo, para pregar, a gente busca uma departamentização, busca uma organização, tudo isso é muito bom. Por exemplo, tem técnicas de evangelização que eu preciso
Eu preciso me identificar, dizer quem eu sou. A prática do evangelismo pessoal, eu preciso dizer quem eu sou, qual é a igreja que eu faço parte. Eu preciso perguntar o nome da pessoa, chamá-la pelo nome. Eu preciso ser uma pessoa neutra, não ter nenhum tipo de preconceito em relação a qualquer característica. Chegar em qualquer humana, um que estiver na chegar frente. em qualquer um, homossexual, a prostituta, quem estiver no mundo do crime. Ó, pastor mesmo. Pastor não. Ficou pastor. Vai ficar pastor mesmo. Agora o senhor entrou num assunto muito bom, que é pessoas têm dificuldade. Como que evangeliza uma pessoa homossexual sem confrontar a prática deles? Certo. Porque é difícil, né? O senhor já sabe, mas para quem está começando, para quem não tem experiência e vai lidar com essa situação, né? Porque você vai lidar com várias situações, e principalmente uma dessa. Sim. Como que você fala de Jesus sem confrontar eles, né, Marcos? Sem bater de frente. Sem fechar ferir, a porta, né? Porque, na verdade, a gente não quer expor ninguém, condenar ninguém, né? Uhum. A gente quer dividir Isso. Cristo, né? Quer dividir Cristo. Eu gosto de dizer, irmão Claudemir, que para ganhar uma alma, você ganha aqui, na hora, questão de segundos. Mas para fazer discípulos, são anos e anos. Demora. Tá diferente. Existe uma diferença. Então, assim, 2 processos. O primeiro de ganhar a alma. Isso é tão importante, gente, que a Bíblia diz que há festa no céu. Ó, vocês estão entendendo? Há uma mobilização no céu, uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Por uma alma. Veja, não por um milagre, uma cura, que é muito importante, mas não, por uma alma que se arrepende. Há festa no céu. Então, assim, se estiver aqui um culto, com 100 pessoas crentes, salvas em Jesus Cristo, e uma pessoa não crente, vocês acham que o olhar de Cristo está para quem? Não crente. Para um não crente. Para um não crente. Então a gente tem que saber disso. Uhum. O projeto de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos. Não é uma parte, é que todos. Deus disponibilizou a salvação para todos. E há um critério, é claro, Sim, né? Tem que crer, confessar, se arrepender. E então, quando eu vou comunicar o evangelho a uma pessoa que está inserida nesse contexto difícil, eu preciso primeiramente tratá-la com amor. Com amor. Eu não posso olhar para ela e ver o pecado, eu preciso ver a alma. É aquilo, né? Aquilo que nós falamos. Na pandemia, eu saía para evangelizar, saía para fazer obra social também, entregar a feira básica. Eu não estou contando isso aqui para parecer. É um ensinamento. Sim. E a gente via as pessoas carentes, precisando. Às vezes entrávamos em comunidades e pessoas com cheiro de álcool, pessoas com sintomas de embriaguez, vinham abraçar a gente. Isso na pandemia. Perceba que situação difícil. Uhum. Aí, às vezes sem camisa, aconteceu isso comigo. Sem camisa, suado. Aí, naquela época de pandemia, que a gente não podia ter esse contato. Esse contato. E aí é uma decisão sua. O que é que eu faço? Eu estou evangelizando. Essa pessoa veio me abraçar. Todo suado. Eu faço o quê? Você abraça também, abraça forte. Para sentir mesmo se você quiser abraçar. E abraça forte. Essa pessoa vai se sentir acolhida, vai se sentir protegida, vai se sentir amada. E tenha certeza que isso vai marcar a vida dela. Ó, voltando ao assunto do homossexualismo, eu preciso apenas pregar a palavra e ganhar a alma. Eu não vou julgar, até porque eu não devo julgar. Sim. Quem julga é a palavra julga, mas eu não vou julgar. A palavra julga, está aqui. E Jesus disse, está aqui. Não tem como contestar, está aqui. Se Jesus disse que o homossexualismo é pecado, não sou eu que estou dizendo. É a palavra. Bíblia, é a palavra.
Então, assim, se Jesus disse, é pecado, é pecado. E se essa Bíblia estiver certa aqui, e que eu creio que está certa, nós vamos para o céu. Nós vamos para o céu. Então, assim, precisamos dizer a essas pessoas que não se enquadram no que Jesus disse, que procurem se arrepender, retornar a Cristo, deixar essas práticas pecaminosas para o bem delas. Para o bem delas. Não é para o meu bem, é para o bem delas. A vida não acaba após a morte. Não, aí é que começa. Mas veja bem, eu preciso ter um tratamento, um bom tratamento, acolher essa pessoa, porque a gente trabalha na igreja não só com ganhar almas, mas fazer discípulos. Fazer discípulos são anos, aí entra consolidação. Precisamos agregar essa pessoa para que as pessoas se sintam acolhidas, inseridas no corpo de Cristo. Quantas pessoas não eram traficantes, alcoólatras, homossexuais, hoje são pastores? É verdade. Porque teve um trabalho de anos e anos. Porque, sabe o que é que acontece, irmão Claudemir? Tem gente que vem a Cristo com a vida arruinada. Isso é uma parte do grupo que vem a Cristo. Né? Aqui no Brasil, como a gente estava conversando, aqui no Brasil existe pelo menos 4 grupos. São pessoas que são da igreja majoritária que vêm aprendendo de pai e mãe. Isso vai passando, né? Vai passando. Tem o grupo dos filhos pródigos. São pessoas que já foram da igreja, já cantaram na União, já cantaram na Americana, já cantaram em algum grupo, já fizeram alguma coisa na igreja e por algum motivo se afastaram. São os filhos pródigos. Continuam sendo filhos, mas estão desviados. Porque o filho pródigo, quando voltou, o pai recebeu como filho. Não deixou de ser filho, mas precisava voltar para a casa do pai. E existe o grupo de pessoas que estão arruinadas, endividadas, às vezes com doenças terminais, pessoas que estão nos vícios, no crime, nas drogas, enfim, nessa infinidade de problemas. Aí uma pessoa como essa chega na igreja, a gente abraça, acolhe, faz o trabalho de consolidação. Só que precisamos entender que Deus vai ajudar aquela pessoa em todas as áreas da vida dela. Só que, se essa pessoa veio a Cristo com 30 anos, passou 30 anos pecando, a vida está toda, tudo em desacordo, tudo fora do lugar. E espera que Jesus vai consertar tudo em 3 meses? Não vai. Não vai. São anos e anos, são um passinho de cada vez, um aprendizado aqui. O discipulado vai durar para a vida toda. Vai lutar contra aquela fraqueza a vida toda, vai ter que lutar a vida toda. E Deus vai dar a vitória e vai vencer. E vai vencer. Agora, na comunicação do Evangelho, eu preciso acolher. A pessoa precisa se sentir amada. Eu não posso tratar a pessoa com julgamento. Eu não posso jamais dizer a alguém que ela vai para o inferno no evangelismo pessoal. Não pode. Não. Jesus deixou um exemplo aqui na Escritura. Jesus vai evangelizar Nicodemos no capítulo 3. Jesus diz a ele, é necessário nascer de novo. Um diálogo ali, Jesus revelou o mistério disso. Eu observo que Nicodemos era um homem religioso, mas a sua fé não era suficiente para ele alcançar a salvação. Aí Jesus diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Veja, com a mulher samaritana, o que é que Jesus diz? Mulher, se tu beber da água que eu te der, nunca mais terá sede. Aí Jesus resolve um problema teológico, que ela queria saber qual era o lugar da adoração, se era no monte ou se era no templo de Jerusalém, porque os judeus eram no templo. Os samaritanos eram nos montes. Aí Jesus disse, eu vou estabelecer um princípio agora. Eita. Olha, mulher, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E esses o Pai procura. Que coisa extraordinária. Então perceba essa técnica de evangelismo pessoal. Isso vai acontecer com Pedro na casa de Cornélio. Isso vai acontecer com Filipe evangelizando o eunuco, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Entende tu o que leis? Como? Que não há quem ensine. Aí ele vai ensinar. Então observe que não há a pessoa que está vindo a Cristo, ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser amada, ela tem que ser acolhida. Aí, a partir daí, ela vai passar pelo discipulado, que vai levar a sua vida toda até ela vencer, um passinho de cada vez, vencer as velhas práticas, vencer todas as inclinações para o mal,
todas as inclinações da carne e a palavra vai batendo, vai limpando, a palavra vai machucando, Jesus vai trabalhando. Daqui a pouco está uma bênção na igreja. Então a gente tem que cuidar para não tratar essa pessoa com preconceito. Não trazer imposições religiosas. Sim. Não estraga. Uma carga pesada muito grande. Tem que se saber lidar com as situações. Cada caso é um caso. Cada história é uma história. Mas é bem verdade que as pessoas chegam a Cristo arruinadas. Por isso que os discipuladores precisam ser discípulos antigos. Precisam ser experientes para acolher essas pessoas. A consolidação. Elas vão precisar, meu irmão. Precisa muito. Elas vão precisar. Já pensou? A pessoa vem a Cristo e pergunta: endividado e devendo um agiota. Eu, como discipulador, eu vou pagar a dívida dela? Vou chamar o agiota e vou pagar a dívida dela? Há alguns casos, né, que a pessoa é bem seguida e pode fazer isso. Eu não condeno. Mas como orientar, como discipular uma pessoa dessa? Às vezes está sob ameaça do agiota. O que é que eu vou fazer? Se for preciso, eu vou falar com um agiota, dizer que dê mais um tempo para a pessoa, por ligação, de alguma forma. Incentivar essa pessoa a pagar por parte, conversar com o agiota para ele eliminar os juros, incentivar essa pessoa a trabalhar, entendeu? Isso vai levar um tempo até se resolver. Isso não vai ser assim. Vocês não estão entendendo? Aí é um processo com Jesus. Tem um preço. O pecado tem consequências. E às vezes a pessoa tem que lidar com essas consequências a vida toda. É verdade. Não é assim? Então o homossexual ou qualquer outro tipo de pessoa que venha a Cristo com seus problemas, com suas dificuldades, ela vai encontrar apoio na igreja. O Senhor vai abençoar todas as áreas da vida, mas precisa ter paciência. Um passinho cada vez. Precisa ter paciência e viver as etapas. Vai encontrar ajuda? Vai. Mas tem coisa que é só eu e Deus. Tem coisa que é eu e Deus e mais ninguém. Que bem. Amém? Muito bom. Tem alguma pergunta, Marcos? O irmão Ronaldo aqui nos ensinou a evangelizar. Se Se você não aprendeu a evangelizar ainda, meu filho, ó, volta esse vídeo aí de novo e assista aí, ó, pausadamente aí, pra você saber a estratégia que tomar. Porque o que ele falou aqui, se você não aprender a evangelizar, tem que aprender, tem que orar. Né, pastor? Tem que orar muito, porque não é fácil. A parte de levar a palavra de Deus vai sempre ter um confronto. E a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. E volto a dizer, irmão Claudemir, primeira coisa, espiritualmente. Temos que estar preparados espiritualmente. Porque evangelizar é sair para a guerra. É sair para a guerra. Sair para a guerra, né? E não pode sair sem espada. E não pode sair sem espada. Sem armadura completa. Sem armadura completa. Porque a espada é a arma de ataque, né? Quem que saiu para pregar e apanhar dos demônios lá na Bíblia, tem uma passagem assim, né? Os caras lá. Deixaram sem roupa e tudo. Tem. Ratos. Filhos de serva, eles vão expulsar conjuro que no nome de Jesus que Paulo prega. Isso. Paulo prega, vê? Paulo prega. Nem que não, nem eles crê, né? Eu sei quem é Jesus e conheço o Paulo, mas não sei quem é. Apanhou até. Mas vocês quem são? Aí ficou difícil para eles. Então, isso fala muito de preparo, de sério capacitação. Mesmo. Olha, as coisas espirituais, vou dizer a vocês, têm um preço. Tem um preço as coisas espirituais. Paulo passou 13 anos da sua conversão até ele sair para o missionário. 13 anos ali. Tem um preço, irmão. Tem um preço. As coisas espirituais têm um preço. E pode ter certeza, todos os homens e mulheres de Deus que serão usados amanhã estão sendo provados agora. Estão pagando o preço agora. Sim, com certeza. E quem Deus está usando hoje pagou o preço anos atrás. Vem pagando. Até hoje paga. Irmão Ronaldo, uma colocação que eu acho que é importante, né? Uma reflexão para nós aqui, né?
será que esses 13 anos que o apóstolo Paulo ficou aprendendo lá, será que ele ficava aprendendo o que era pecado e o que não era pecado? Tipo assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer? Ou ele ficou aprendendo, né, o que faz para crescer espiritualmente, né, para agradar mais a Deus, né? Que tem muito jovem, né? Quando eu tive a oportunidade de estar sendo professor, eu falava muito para eles não ficar se preocupando o que é pecado, o que não é, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e se preocupar mais o que vai agradar a Deus, né? Que a gente tem muita gente que se perde nessa, né? Mas isso aqui não é pecado, mas, por exemplo, jogar videogame não é pecado, mas fico o dia inteiro jogando videogame. E por aí vai, né? Tem gente que deixa aí o culto, né, irmão Marcos? Troca o culto por um jogo de futebol, tem bastante. por um videogame, por uma série na Netflix. Aí é difícil, é difícil. Deus tem que ocupar todos os espaços do nosso coração. Quando a gente fala de encher, está lá em Efésios, encher-vos do Espírito. Encher é ocupar todos os espaços. Não ficar nenhum espaço vazio. A função do Espírito Santo é de encher, é preencher em sua totalidade. Então a gente tem que entender isso. Né? E quando a gente fala de buscar a Deus, está escrito na palavra, né? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscarem de todo coração. Então eu não posso buscar a Deus de forma mecânica, robotizada. Né? Tem que buscar do coração. Deus sabe, Deus conhece o coração. Deus disse a Samuel, eu não vejo como você vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. A intenção do coração. Então, respondendo a sua pergunta, irmão Marcos, depois que você se converte, que você entende o que é pecado, a doutrina do pecado, você já entendeu, você sabe que isso aqui desagrada a Deus, é pecado. Que vem como uma doença, como eu disse aqui, e arruína o homem por completo. Então, quando eu entendo o que é pecado, que eu aceito o meu estado atual de condenação, Romanos 3:23, todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então, assim, quando eu aceito o meu estado, busco a salvação em Cristo Jesus, não é assim? Agora eu tenho que me afastar do pecado. Eu tenho que me afastar do pecado, viver em novidade de vida. Agora, para o jovem, para todos nós que estamos professando a fé no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos fazer oposição ao pecado. Oposição ao pecado. Não é? Então, eu fazendo isso, eu já estou agradando a Deus. Eu fazendo isso, eu já estou agradando a Deus. Cada renúncia, cada não, que eu dou para uma prática, para um desejo, para uma vontade, eu estou agradando a Deus. Eu estou agradando a Deus. Agora, é bem verdade que eu não devo focar no pecado. Não é? Eu acho que a gente deve mergulhar nas profundezas do Senhor. Deus tem muita coisa, gente. A convenção é só o primeiro passo, depois vai vir as águas batismais, depois vem o batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para os dons, os 9 dons. Deus tem muita coisa para dar a gente. Já pensou? Se a gente ficar preocupado pensando no pecado, pensando numa coisa, pensando nisso, a gente deixa de mergulhar na palavra de Deus, deixa de ler a Bíblia, conhecer esse manancial aqui inesgotável. Não é? A gente tem que se dedicar à Bíblia, à palavra do Senhor, e isso aí vai acontecer de forma natural. Natural. Daqui a pouco o videogame que você passava 3 horas vai passar 30 minutos. O Espírito Santo nem vai no seu coração, sai daí. Daqui a pouco o futebol que você jogava 3, 4 vezes na semana, está jogando 1 ou 2 e não tem mais aquela alegria toda, aquele entusiasmo. Deus quer dominar a gente por completo. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ir para uma viagem e você está num lugar incrível com a natureza, coisa, comendo as iguarias aqui da terra, lagosta, camarão, vamos dizer assim. E aquilo ali lhe alegrar momentaneamente, mas o que lhe alegra de verdade é Deus. É a palavra. Sabe o que é isso? Você está fora da igreja alguns dias, o seu coração, meu Deus, o culto, a igreja. Isso é Deus dominar a gente por completo. Nada dessa terra mais brilha os meus olhos, eu quero Deus.
Eu quero Deus de manhã, de tarde, de noite. Isto é servir a Deus, meu irmão. Isto é servir a Deus. Então, quando a gente vai mergulhando nisso aqui, na Sagrada Escritura, na Santa Palavra de Deus, cada dia mais a gente vai ficando cheio de Deus e menos das coisas daqui. Eu digo sempre uma expressão, é assim: quer ser cheio de Deus, se esvazia das coisas da terra. Isso. Se esvazia das coisas da terra. Isso mesmo. Você fica procurando o que não é pecado para fazer, né? Isso aqui não é pecado, então eu vou fazer. Não é a forma. É o que eu faço. Você se ocupa o tempo fazendo as coisas de Deus, não interessa o que é pecado, o que não é. Você não vai perder tempo. Não vai perder tempo. Porcaria. Exatamente. Focar no que é necessário. Focar. O apóstolo Paulo diz uma coisa linda, eu acho extraordinária. Ele diz assim: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tremendo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que quer ser um missionário, um evangelista, um pregador da palavra de Deus, né? Primeiro passo, prepara. Né? Se prepara. Como que você vai falar da palavra de Deus se não está preparado? Pode passar vergonha, né? Mas Deus honra aqueles que vão. Mas se estiver preparado, vai ser muito mais fácil para você. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo. Daqui a pouco ele vai deixar uma palavra aí para você que está desanimado, que não quer mais fazer evangelismo, né, Marco? Não quer mais ir para a igreja e tá daquele jeito, né? Infelizmente, chega para todo mundo passa por um momento difícil. Mas não é porque você passou num momento difícil, você tem que ficar nesse momento difícil. Você tem que sair desse momento difícil. E quero agradecer a você, chegou até aqui, ó. Tem a nossa caneca, nos ajude. Toda ajuda que você nos dá é para melhorar nosso podcast, nossa programação, com câmeras melhores, com vídeos melhores, pessoas que a gente pode trazer de longe para trazer uma palavra confortante para o seu coração, como essa. Hein? Você precisa de uma ajuda? Assiste o podcast Fortalecendo a Fé toda sexta-feira. Né, Marcos? Tem vídeo novo, tem palavra nova. E você vai sair daqui confortante. Compartilha mesmo com o seu grupo da igreja aí, ó. Mensagem de missão, compartilha, porque precisa fazer missão. Isso. Nós precisamos fazer missão. Estamos muito disparados. Claro que tem gente fazendo missão, mas a maioria do povo não quer sair da igreja. Infelizmente é isso. Quer ficar dentro de 4 paredes e achar que ali tá bom, mas não. Nosso chamado é para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então, fique com essa palavra. O Marcos dá seu agradecimento aí ao povo. Eu, como sempre, quero agradecer muito o irmão Ronaldo, né, por dispor o seu tempo, né, abençoar esse trabalho que Deus deu para a gente, né, com o seu conhecimento, com a sua experiência. Para a gente é sempre muito gratificante estar aprendendo mais, né, o podcast nosso. Quem nos acompanha sabe que Deus vem trabalhando a nossa fé também, né, e Deus vem nos ajudando. É isso, primeiro na nossa fé. E Deus vem nos ajudando assim com convidados capacitados de Deus, nem o Senhor. Então que o Senhor Jesus possa abençoar a vida do irmão Ronaldo, né? Que a gente chama de pastor, prega igual conferencista, né? Você que quer um homem de Deus para trazer uma palavra na sua igreja também vai estar ao contato do nosso irmão aí, né? Não deixe de falar. Deus abençoe o irmão Ronaldo. Amém. E a quem está assistindo, eu queria também agradecer pelas orações, né, pelos compartilhamentos, né? Se você entendeu, né, essa palavra que a gente conversou hoje, isso significa que o Espírito Santo está falando com você, tá? Se o Senhor tocou em alguma área da sua vida para você se mover, se mova, porque o Senhor quer te usar, Ele quer te abençoar. Né? Se você lembrou de alguém enquanto assistir esse vídeo, você compartilhe, porque Deus quer falar com essa pessoa também, tá? E a todos que estão assistindo, nos ajude, né, em oração, compartilhando esse vídeo, faça essa palavra se espalhar. A gente, como eu disse no começo, o Senhor usou a vida de um irmão para nos abençoar, né, nos ajudando a comprar um computador melhor, melhorou um pouco mais a qualidade, está nos ajudando na edição, e assim Deus vai fazendo a obra usando a vida de cada um, né, no nosso meio. Né, Claudemir? Isso. Se você quiser nos ajudar também, entre em contato com a gente aí, ó. Nos ajude. Deus vai abençoar você. Irmão Ronaldo? Amém. Eu quero agradecer, irmão Claudemir,
Irmão Marcos. Também. Deus abençoe. Muito obrigado por ter aberto essa porta aqui. Que Deus continue abençoando vocês imensamente. E que esse trabalho possa dar muitos e muitos frutos. Amém. Eu quero deixar um versículo, se os senhores me permitirem, que se encontra em João, capítulo 4. O versículo é o de número 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém? Eu queria deixar para a meditação dos irmãos, assim como uma palavra em considerações finais, que Jesus fala através desse versículo sobre a prioridade. Qual era a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus era fazer a obra. Observe que comida ali está falando de uma necessidade básica. Ninguém pode viver sem comer. Os discípulos vão até Sicar, compram um alimento e oferecem a Jesus, querem que Jesus se alimente, e ele libera essa palavra de ensinamento para nós hoje. Ele diz: minha comida, mais importante do que me alimentar com essa comida que vai ser bom, que vai alimentar meu corpo físico, é as almas do samaritano, é as vidas do samaritano. Jesus fala ali de duas coisas: prioridade e, na sequência, de urgência. Vocês dizem que há 4 meses para a colheita. Observe, olha o samaritano subindo a ladeira para ter encontro comigo. Olha ele subindo a ladeira, que coisa linda. Então, eu queria deixar essas 2 palavras nas minhas considerações finais. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade hoje? Pense nisso. Também a urgência, porque as almas estão perecendo. As almas estão aí perecendo. E só há um caminho, Jesus Cristo. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Provérbios 12, 14 diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Então guarde essa palavra no seu coração. Você que se desviou, se afastou, priorize Deus, volte à casa do Pai. O Pai está como aquele pai do filho pródigo, de braços abertos, te esperando com um anel no dedo, te esperando com sandálias e com vestes novas. Então somente faz o caminho de volta para casa. E você, meu irmão, minha irmã, que está inserido no corpo de Cristo, que ainda não atentou para a obra missionária, para a evangelização pessoal, para fazer a obra na sua casa, na sua rua, na sua comunidade, como missionário, porque missionário é aquele que tem uma missão. Então, assim, procure fazer a obra de Deus, porque essa obra está no coração de Deus. Essa obra é de Deus. E você, jovem, você que tem uma chamada missionária que arde no seu coração, outros países, missões transculturais, comece agora se preparando, comece agora aprendendo uma língua, comece agora, aleluia, na sua rua, na sua casa, na sua família, dando bom testemunho. Comece ganhando almas para Jesus, que ao seu tempo o Senhor sim te levará para o lugar, para o propósito dele. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos vocês que chegou até aqui no nosso podcast. Se inscreva aí e coloque em prática tudo que você aprendeu, tudo que você escutou aqui. Tá bom? Não fique sentado só na poltrona, só na igreja, não. Saia e pregue a palavra de Deus. Mais um podcast fortaleceu a sua fé e te deu mais uma oportunidade para você servir a Cristo da maneira correta e de Jesus. A sua vida vai se cumprir. Amém? Obrigado por todos vocês, Ronaldo, Marcos. Opa. Fique ligado ao próximo episódio do podcast Fortalecendo a Fé. Amém. Amém. No podcast Fortalecendo a Fé, vozes ecoam na rede, mensagens divinas, uma fonte que não cede. A esperança se renova a cada episódio ouvido. Neste áudio sagrado o caminho é seguido.
sobre altares em estúdios virtuais. Cristo nas palavras, na rede universal. Nas frequências do Espírito, cada palavra soa. No podcast que fortalecendo a fé, a luz divina se entoa.